Vídeo 2. Os italianos, eles chegaram aqui no nosso país em navio, lógico, né? Que os navios, eles levavam muito tempo. Hoje os navios são muito bem estruturados, muito modernos, mas eles levavam cerca de 40 dias para chegar aqui no Brasil. Então, esses italianos chegaram aqui no nosso país e eles vieram pelos portos de Santos e do Rio de Janeiro, tá? Santos fica em São Paulo, tá bom? Esses imigrantes se estabeleceram em algumas regiões do Brasil, mais especificamente no sul e nos estados do Rio Grande do Sul, que é na Serra Gaúcha, e em algumas também, como Santa Catarina, Blumenau e Brusque, e praticavam na sua concepção cultural o que era muito forte nos italianos até hoje é a agricultura, tá bom? Praticavam agricultura, especialmente o plantio de milho e trigo. Depois eu vou contar uma história para vocês rapidinho, tá? No Paraná, foram empregados no cultivo de café, na região norte do estado. Com o passar do tempo, muitos italianos foram para as regiões do Rio de Janeiro e São Paulo, e nestes últimos chegaram e formaram ali em 1901 a maior quantidade de mão de obra na indústria, com aproximadamente 90% da força de trabalho, porque em 1901 nós já tínhamos indústrias e aí precisava de mão de obra de trabalho, e os italianos, eles, como lá na Europa já tinham indústria, os italianos dominavam muito essa área. Mas vejam bem, eles tinham um domínio muito grande sobre a agricultura, e também eles trabalhavam muito bem na área industrial. Por quê? Porque vinham da Europa, que a Europa tinha muitos anos à frente do Brasil, e na Europa eles já tinham esse autoconhecimento. Aí a tia vai dar um exemplo que aqui, ó, mão na massa, tá? Mão na massa. Leia a seguir o trecho de uma carta enviada por um imigrante italiano em 1876, tá? Em 1876, aos familiares dele que ficaram na Itália. Olha o trecho da carta desse italiano. A terra é fértil na colônia, porque a gente estava ainda, né, em colônia, certo? Há muitas árvores aqui. Aqui um homem que trabalha por um mês alimenta a família por um ano. Olha só, porque lá estava tão difícil que ele escreveu uma carta dizendo que ele trabalhava por um mês e poderia alimentar a família dele aqui por um ano inteiro. Porque aqui tinha muito trabalho e pouca mão de obra, tá? A água e o ar são excelentes como no nosso país. Ele também relata que nesse momento lá na Itália era um país muito limpo, muito bom, de ar puro, de terras férteis, e aqui também. Aqui na atividade vocês vão colocar o seguinte, ó. Por esse trecho, o que esse imigrante italiano achou do Brasil? Aí a tia vai contar uma história para vocês bem rapidamente para a gente terminar essa aula de hoje, porque a gente ainda vai falar de outros povos para fecharmos o capítulo 2, tá bom? Isso na próxima aula. Mas a tia vai falar uma coisa muito importante. Primeiro, eu quero que vocês entendam que essa pesquisa é muito importante, vocês conhecerem a palavra imigrante. Segundo, vocês precisam saber se vocês são descendentes de algum desses imigrantes. Olha só quais são os imigrantes: africanos, europeus, asiáticos, europeus, asiáticos, africanos e também latinos americanos, tá?
Então, vocês precisam entender se vocês são descendentes de algum desses povos que vieram imigrantes para cá, tá bom? E vão fazer uma pesquisa aí com seus familiares, conforme a tia pediu, só que agora vocês vão fazer de uma forma mais detalhada. O que vocês vão perguntar aos responsáveis de vocês? Se eles sabem de que região eles vieram, se eles conhecem a história dos imigrantes da família deles, se eles conhecem alguém que mora em outro país que seja da família, e assim sucessivamente. Mas tem que ser não só uma pessoa que mudou daqui para lá, porque quem muda daqui para lá não é imigrante aqui, ó, tá? É só quem vive lá e que a gente vive aqui, mas a gente tem herança deles, tá bom? E aí vocês vão fazer essa pesquisa e vão me entregar, porque eu preciso também conhecê-los. Aí agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou descendente, conforme eu já falei, né, de índio, português e italianos. A minha mãe mora numa região chamada Venda Nova do Imigrante, que fica no Espírito Santo. Essa região do Espírito Santo, metade dela foi colonizada por alemães e italianos. E a região que a minha mãe vive foi colonizada por italianos. Lá tem uma festa muito típica e muito famosa por mais de 30 anos, que é a festa da polenta, porque italiano chama angu de polenta. E aí o que acontece? Eles fazem essa festa linda e fazem o tombo da polenta, que é um caldeirão gigantesco, que é uma festa típica e que todo mundo festeja ali a colheita do milho. Lembra que a gente leu aqui que eles tinham a habilidade muito grande de produzir milho e trigo e foram também para a área de produção de café? E aí, lá nessa área que a minha mãe vive, os meus primos são produtores de café. Então, olha só que interessante, né? As minhas raízes italianas estão lá e eles continuam praticando as mesmas coisas ainda e fazendo com que a gente cada vez mais possa receber o que eles fazem, que é o café, que é o milho, que é o fubá e muitas outras coisas que são produzidas por eles nessas regiões. Por quê? Porque o processo migratório é muito importante que vocês saibam disso também. Façam a pesquisa conforme a tia fez, né, da minha herança familiar, dos costumes da minha família, do que eles gostam de comer, de como eles gostam de viver, e vocês também podem fazer. Mas é importante que vocês saibam também que os imigrantes, eles podem ser considerados imigrantes, por exemplo, se eu sair daqui do Rio de Janeiro e for viver em outro estado, eu posso ser considerado uma imigrante naquele outro estado, porque eu não nasci naquele estado, porque eu não tenho os costumes daquele estado, porque eu não vivo naquele estado, e aí eu vou chegar lá, eu vou ser uma imigrante naquele estado. E cidade também. Se eu saio daqui e vou para Angra dos Reis, que é outra cidade dentro do Rio de Janeiro, eu também posso ser considerada uma imigrante. Por quê? Porque eu não tenho os costumes deles, eu não tenho os hábitos deles, eu não nasci lá. Eu nasci aqui no município do Rio de Janeiro. Eu tenho os costumes dos cariocas. Eu tenho o convívio social daqui. E esse processo todo chama-se de imigrantes, imigração, tá bom? Então pesquisem, não se esqueçam, e a gente vai continuar falando aí no nosso capítulo sobre os outros povos imigrantes de outros lugares que vieram para cá. E como eles contribuíram e o que isso acrescentou no nosso desenvolvimento, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.